Fala, focado! Hoje a gente vai continuar falando sobre a papelada do centro cirúrgico e eu vou comentar aqui com vocês sobre o termo de consentimento livre e esclarecido. Vocês vão ver no dia a dia de vocês que existem alguns tipos de termo de consentimento. Tem o termo de consentimento para cirurgia, tem o termo de consentimento para anestesia e tem o termo de consentimento para transfusão sanguínea. Aqui é o foco cirúrgico, então a gente vai se concentrar um pouquinho no termo de consentimento para cirurgia. Eu vou te convencer que o termo de consentimento ele é uma verdadeira aula sobre o procedimento cirúrgico e sobre as possíveis complicações que esse procedimento pode levar ao paciente. E inclusive, se você se dispuser a ajudar o cirurgião a aplicar esse termo, você vai mostrar o seu valor para a equipe que você está acompanhando. Então, se liga nesse vídeo daqui, deixe já o seu joinha. Para a gente começar aqui a nossa conversa, por que é que eu preciso aplicar o termo de consentimento antes de uma cirurgia? A gente precisa informar para o paciente o que é que vai acontecer na cirurgia, quais são as possíveis complicações que podem acontecer, e com isso o paciente ele vai escolher se ele quer ou não ser submetido a essa cirurgia. Não existe você pegar um paciente à força, amarrar na mesa de procedimento e operar essa pessoa. Se o paciente não quiser operar, esqueça, isso é contraindicação absoluta para qualquer cirurgia. E quem que deve aplicar esse termo de consentimento? É o interno? É a enfermeira? Não, de jeito nenhum. Quem deve aplicar esse termo é o cirurgião, é o médico. Você pode até ver coisas diferentes acontecendo no dia a dia, às vezes para tentar dar uma certa celeridade na cirurgia, às vezes o anestesista aplica o termo para tentar quebrar o galho do cirurgião, mas o correto, o ideal, é que o cirurgião explique para o paciente o procedimento, explique as complicações, explique o que é que vai acontecer se o paciente não operar e só então o paciente assina o termo de consentimento. E qual que é o momento ideal para aplicar esse termo de consentimento? Isso aí vai depender um pouquinho, repare só. Existem algumas categorias aqui que a gente pode dividir as cirurgias. Vão ter aquelas cirurgias eletivas com data marcada para acontecer e vão ter as cirurgias de urgência e emergência que vão ter que acontecer sem data marcada no momento que o paciente chega no hospital. Quando a gente considera as cirurgias eletivas, o correto é que o termo de consentimento ele seja aplicado na última consulta antes de você mandar o paciente para o hospital para ele poder operar. E aí você pode perguntar assim, mas por que eu não posso aplicar o termo de consentimento no dia da cirurgia, quando o paciente interna? Ele já vai ter que internar no hospital mesmo, eu vou encontrar com ele. Repare, o ideal é que você dê tempo ao paciente para ele entender o procedimento que ele vai ser submetido, entenda as complicações e tudo mais que tem no termo de consentimento, e ele decida se ele vai ou não ser submetido a essa cirurgia. Se você aplica o termo de consentimento no dia que o paciente interna, você não está dando tempo para ele de pensar naquilo que vai ser feito com ele. Agora essa lógica vai mudar um pouquinho quando a gente está falando sobre as cirurgias de urgência e de emergência. Na teoria, a situação de urgência e a situação de emergência, elas vão dispensar você de aplicar o termo de consentimento. Mas é bom, se você tiver tempo hábil, é bom que você aplique o termo de consentimento ou para o paciente ou para um familiar. Digamos assim, o paciente está na UTI, entubado, sedado, não tem condição nenhuma de eu aplicar o termo de consentimento nele. Procure um familiar, tente conversar com esse familiar, explicar a cirurgia, explicar as complicações que podem acontecer e aplicar o termo de consentimento. A ideia é que a aplicação do termo de consentimento nessas situações, elas não atrase o procedimento cirúrgico. Urgência e emergência, a prioridade é você tratar o paciente. Se não tiver nenhum familiar ali na hora, submeta o paciente ao tratamento, mesmo sem o termo de consentimento. Focado, você vai ver na sua prática que cada hospital vai ter um termo de consentimento um pouquinho diferente um do outro. Você vai ver também que tem algumas áreas que já são previamente preenchidas, e isso normalmente tem a ver com as complicações gerais de qualquer cirurgia. E vão ter alguns campos para você mesmo preencher. Esses campos você vai precisar preencher com as informações específicas de cada cirurgia que você está submetendo o paciente. Um último adendo importante aqui. A linguagem do termo de consentimento e a linguagem que você está transmitindo, que você está se comunicando com o paciente, ela deve ser uma linguagem acessível. O paciente precisa entender o que você está escrevendo e precisa entender o que você está falando. Não existe o paciente tomar uma decisão relacionada a uma cirurgia, se ele vai ou não se submeter a uma cirurgia, com a linguagem que ele não consegue entender. Não adianta você lançar um monte de termo técnico. Você precisa colocar isso na língua que o paciente entende. Eu tenho certeza que agora eu te convenci que o termo de consentimento é realmente uma verdadeira aula sobre cirurgia, complicações e comunicação com o paciente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e se liga mais nesse outro vídeo daqui do nosso canal. Valeu!